Como é que funciona essa ideia? Aqui a gente tem algumas classificações para função e eu quero tentar ver se você consegue entender como é que isso funciona de uma maneira prática. Lembra, nosso objetivo é sempre o mesmo, tá? Tentar fazer com que essa nota do Enem suba. É tentar fazer com que o seu tempo de prova melhore. E eu venho fazendo isso há muitos anos. Há 18 anos eu dou aula em pré-vestibular e desde que o Enem tomou essa notoriedade toda, eu venho ajudando os jovens a aumentar a nota em matemática e conseguir, assim, a tão sonhada aprovação. E o meu método passa por isso, tentar não decorar coisas. E a partir do momento que você entende que decorar não é a melhor saída, você começa a buscar outras possibilidades. E é isso que a gente vai fazer aqui, tá? Eu tô aqui para quebrar a objeção mesmo, para te mostrar que todo mundo é capaz de aprender. E ainda mais, mesmo se for um tópico complicado como função, todo mundo é capaz de aprender isso, tá? Vamos lá. Vamos ver aqui como é que funciona. O primeiro tipo que a gente vai ver aqui é o que a gente chama de função injetora. Ah, Ju, que nome esquisito. Tem autor que ao invés de chamar de injetora, chama de injetiva, que é mais feio ainda, né? Mas vamos tentar entender como é que funciona isso. De novo, eu vou colocar aqui 2 diagramas. É óbvio que depois a gente vai pensar qual que é a lógica disso no gráfico. Lembra? Meu objetivo aqui é que a gente consiga pegar a teoria, aliar essa teoria à prática, para que você consiga entender como é que funciona. Mas primeiro, eu preciso te mostrar com diagrama. Vou te mostrar no diagrama, depois a gente parte para o gráfico e eu tenho certeza que você vai conseguir entender direitinho o que eu quero dizer aqui, tá? Então, vamos lá. Vou pegar um exemplo qualquer aqui. Lembrando, gente, que eu realmente não estou pensando muito para escolher os números, nem a quantidade de números. Estou fazendo escolhas mais aleatórias aqui. E ali 2 conjuntos. O que eu vou fazer agora? Eu vou estabelecer uma relação entre os elementos desse conjunto. Vamos ver como é que funciona isso. Dá uma olhada. Vou fazer assim, ó. Vou ligar o 1 no 0, o 2 no 5, o 4 no 2, o 5 no 4 e o 6 no 6. Dá uma olhada. Só de bater o olho ali, eu preciso que você já consiga saber que sim, aquilo ali é uma função. Ju, como é que eu vou saber que isso é uma função? Mas basicamente é a ideia da definição de função. O que a definição de função fala? Fala que para ser uma função, todo elemento do conjunto A tem que ter um representante em B. E cada elemento do conjunto A só pode ter um representante em B. Então sim, é função, ó. O 1 está ligado no 0, o 2 está ligado no 5, o 4 está ligado no 2, o 5 no 4 e o 6 no 6. Todo mundo ali tem uma única imagem. Lembra, ó, aqui está o domínio da nossa função, são os valores de x, é a variável livre, e aqui estão os valores da função. O que ainda pode gerar um certo desconforto aí? A pessoa pode olhar e falar assim, Ju, eu não acho que isso aí é uma função, porque sobrou o 8 aqui. Lembra, gente? Não tem problema nenhum sobrar alguém nesse conjunto. Onde que não pode sobrar? Não pode sobrar é no A. Aí você deve estar pensando assim, tá, mas e onde é que entra essa classificação? Pois é. O que eu quero que você consiga analisar aqui? Nesse exemplo que eu dei, as imagens, elas são exclusivas. Ju, como assim as imagens são exclusivas? Entende? O 0 é representante só do 1. O 2 é representante só do 4. O 5 é representante só do 2. O 4 só representa o 5 e o 6 só representa o 6. Então, na prática, as imagens, elas são exclusivas. Tá, e daí? E aí que quando você tem uma situação como essa, quando elementos diferentes do domínio têm imagens diferentes, a gente fala que a gente tem uma função que é uma função injetora. Para qualquer valor aqui, ó, pertencente ao domínio da função, as imagens, elas são exclusivas. Tem um jeito formal de escrever isso, gente, mas não é o meu objetivo aqui, tá? Eu quero que você entenda a ideia. Isso aqui é uma função na qual as imagens, elas são exclusivas. Traduzindo, é aquela ideia, é essa ideia aqui, ó. Elementos diferentes
tem sempre imagens diferentes. Lembrando, tá, gente? Essa maneira que eu estou escrevendo aqui é uma maneira bem informal de escrever, tá? Mas é uma maneira acessível, é uma maneira que as pessoas conseguem entender com melhor desempenho, tá? Não adianta nada ficar enchendo aqui de símbolos matemáticos se você não entender qual que é a lógica. Na prática, traduzindo mesmo isso aqui, o que acontece aqui é que as imagens são exclusivas. Sempre que acontecer isso, sempre que elementos diferentes tiverem imagens diferentes, sempre a gente vai ter uma função injetora. Aí você deve estar pensando, Ju, como é que eu olho para um gráfico e só de olhar para um gráfico eu sei que uma função é injetora? Não é difícil. Repara por que não é difícil. Lembra, elementos diferentes têm que ter imagens diferentes. Então, imagina uma situação desse tipo aqui, ó. Vou pegar um exemplo que não é necessariamente o que está representado ali, tá, gente? Lembra, eu pensei naquilo ali de forma completamente aleatória, tá? Então, o que eu vou desenhar aqui não representa essa situação. Eu quero que você imagine um gráfico desse jeito, olha. Tenta imaginar. Você deve olhar e falar assim, Ju, gráfico diferente, né? Mas é porque eu não quis pegar um exemplo comum, tipo uma reta. Uma reta é muito óbvio. Então, coloquei aqui um exemplo desse tipo. O que eu quero que você entenda? Se você observar aqui, elementos diferentes do domínio terão imagens diferentes. Como, Ju? É só você... Existe um teste para você fazer isso. Só que esse teste, ele é só mental. Você não precisa efetivamente efetuar o teste. Mas eu quero que você entenda. Então, eu vou fazer aqui para você entender. Observe. Lembra que para a gente saber se um gráfico é função ou não, a gente traça retas paralelas ao eixo Y? Então, a gente traça lá um feixe... Traça não, né? Imagina um feixe de retas paralelas e pensa. Se cada uma dessas retas cortar o eixo, o gráfico, num único ponto, é porque é uma função. Aqui nós vamos fazer um pouquinho diferente. Ao invés de a gente traçar retas paralelas ao eixo X, a gente traça retas paralelas ao eixo Y. Ah, Ju, esse negócio está meio complicado. Não tá, não. E eu vou te mostrar. Ó. Imagina que eu viesse aqui. Tem que ser paralelo, tá, gente? O meu não está paralelo, não, mas imagina que seja paralelo. Então, imagina que eu venho aqui e trace um feixe de retas paralelas aqui, ó. Tenta entender onde que eu quero chegar e como é que você vai definitivamente aprender isso ao invés de decorar. Quero que você entenda, ó, essa reta aqui pegou o gráfico num único ponto. Na prática, o que isso significa? Significa que existe um único valor de x aqui que esbarra nesse ponto. Tenta entender. É diferente. Imagina que o gráfico tivesse uma parte para cá. Ia pegar aqui e aqui. E aí, dois elementos diferentes do domínio teriam a mesma imagem. Mas não tem essa parte, né? Então, entende. Um único elemento que esbarra nesse gráfico é a projeção desse aqui, ó. Eu pego esse cara, levo lá no gráfico e rebato. Aí eu tenho a imagem dele. Se você pensar no de baixo, acontece a mesma coisa, ó. Aqui esbarra uma vez só. Então, isso quer dizer que esse ponto aqui, ó, é a imagem só desse elemento. Aqui esbarra uma vez só. Vai ser a imagem só desse elemento. E assim por diante. Se você olhar, ó, essas retas que eu tracei pegam o gráfico num único ponto. Isso significa que essas imagens, elas são exclusivas. Quando todas as imagens da função são exclusivas, a gente fala que a gente tem uma função injetora. Se isso ainda não ficou muito claro, eu vou te dar um contra-exemplo. O que é um contra-exemplo? Vou te dar uma situação em que isso aqui não funciona, para você entender a diferença entre uma função que é injetora, ou seja, uma função na qual todas as imagens são exclusivas, e uma função que não é injetora. Repara, é uma função injetora.
exemplo 1 e aqui eu vou colocar um exemplo 2. Aquele exemplo que está ali é claramente o oposto desse exemplo de cá. Só de eu bater o olho naquela função, eu sei que aquela função ali, ela não é injetora. Ju, como é que você sabe isso? Porque eu olho para a posição do gráfico. Lembra, qual que é a lógica? Para ser uma função injetora, elementos diferentes têm que ter imagens diferentes. Sei lá, imagina que eu pegue, vou colocar aqui de preto. Imagine que eu pegue esse elemento que está aqui. Vou chamar ele de x1. Aí eu venho aqui e quero achar qual que é a imagem do x1. Lembra aí, como é que a gente faz para achar a imagem? Você pega o x1, leva ele até o gráfico. Uma hora ele vai esbarrar no gráfico. Na hora que ele esbarrar no gráfico, formou o par ordenado. Você pega esse par ordenado, pega esse ponto, né, e joga aqui, ó, para achar quem é o y. Então, tenta entender. Aqui vai estar o f de x1. Beleza. Agora eu quero que você imagine esse valor de x aqui, ó. Vou chamar ele de x2. Eu poderia ter colocado um valor, mas eu quero que fique uma coisa um pouco mais genérica, tá? E aí eu quero descobrir quanto que vale o f de x2. Como é que eu faço para descobrir quanto que vale o f de x2? Eu pego o x2, levo até o gráfico. Uma hora ele vai esbarrar no gráfico. Esbarrou no gráfico, você vem aqui, ó, e rebate. Aqui vai estar o f de x2. Entenda. O f de x1 e o f de x2 são iguais. Se eu tenho... Tem algum problema elementos diferentes terem a mesma imagem? Não, tem nenhum problema. Isso aqui é função do mesmo jeito. Porém, não é uma função injetora. Por quê? Porque as imagens não são exclusivas. Elementos diferentes têm a mesma imagem. E isso faz com que essa função não seja injetora. Agora, como é que você faz para olhar para o gráfico e saber que não se trata de uma função injetora? Você faz aquele teste que eu falei ali. Obviamente, você não vai parar e desenhar. Você vai analisar aqui para mim, ó. Você vai imaginar retas paralelas ao eixo X. Paralelo, tá, gente? Que aqui tem tudo menos paralelo. Tenta imaginar isso, ó. Estou imaginando aqui retas paralelas. Eu quero que você enxergue o que está acontecendo aqui. Quando eu traço essas retas paralelas, observe, para o que você estiver fazendo aí e preste atenção no que eu vou te mostrar. Repara, pegou aqui e pegou aqui. Qual que é o significado disso? Significa que esse valor de y aqui é representante do x que está aqui embaixo e do x que está aqui, ó. Aquele valor de y é a imagem desse x e é a imagem desse x. Basta que tenha uma situação dessa para que a sua função não seja injetora. E repara, aqui não tem uma situação não, tem infinitos números aqui, ó, que vão ter imagens coincidindo, ó. Desse e desse coincidem, desse e desse coincidem. Se eu pegar aqui, ó, desse x e desse também vai coincidir e assim por diante. Então, essa função aqui, ela não é injetora. Aí você deve estar pensando, tá, Ju, mas qual que é a importância disso, né, para a vida, assim? Por que é importante que a gente saiba essa ideia de tipos de função? Qual que é a importância da gente conhecer uma função injetora? Entende? O nosso objetivo principal aqui com essa classificação é saber quando é possível inverter uma função e quando não é possível inverter. Então, já vou te adiantando. Essa função aqui, ó, ela não possui inversa. Aí você deve estar pensando, tá, Ju, mas o que é função inversa? Função inversa é quando a gente troca as coisas de lugar. Como assim? Quem é domínio numa função passa a ser contradomínio na outra função. E quem era contradomínio em uma passa a ser o domínio da outra. Então a gente troca de papel literalmente. Quem era x em um vira y no outro, quem era y em um vira x no outro. Não é toda função que é inversível. E uma das exigências para que a gente consiga inverter uma função
é que ela seja injetora. Aí você deve estar pensando, tá, Ju, toda função injetora possui inversa? Não, porque não é só isso que precisa para inverter. Aí você deve estar pensando, nossa, está ficando meio complicado. Calma, que a gente vai chegar lá. Mas eu quero que você entenda, para uma função ser injetora, elementos diferentes do domínio têm que ter imagens diferentes, têm que ter imagens exclusivas. Se não acontecer isso, a função não é injetora. Agora, a gente tem um outro tipo de função que a ideia não reflete diretamente no gráfico, mas que é bom a gente saber também, porque é uma outra exigência para que a gente consiga futuramente pensar na inversa da função. Eu vou te mostrar qual que é. É um outro tipo de função, que a gente chama de função sobrejetora. Vamos ver como é que funciona. Dá uma olhadinha ali para mim. De novo, né? Eu acredito que você já consegue bater o olho aqui e saber que sim, temos uma função. Por quê, gente? Para ser função, todo elemento de A tem que ter um representante em B. Mas cada elemento de A só pode ter um representante em B. Dá uma olhada, ó. O 2 está ligado só no 2. O 3 está ligado só no 6. O 5 está ligado no 4. O 8 está ligado no 4. O 10 está ligado no 8. Então, sim, isso aqui é uma função. Ok. O que ainda pode gerar dúvida e falar assim, não, Ju, sei não, eu estou achando que isso aí não é uma função. O que ainda pode te gerar essa dúvida? É isso aqui, ó. Dá uma olhada. O 5 e o 8 estão ligados ao 4. Então, são elementos diferentes do domínio com uma mesma imagem. A gente já superou isso, a gente já sabe que elementos diferentes do domínio podem sim ter a mesma imagem. Então, isso não é um problema. Agora, se eu te der esse diagrama aqui para analisar, você consegue perceber que essa função aqui, ela não é injetora. Lembra, para ser injetora, as imagens precisam ser exclusivas, ou seja, elementos diferentes têm que ter imagens diferentes. E isso não acontece. Vamos dar uma olhada. Imagina que eu quisesse analisar isso aqui de uma outra maneira, pensando nos pares ordenados. Dá uma olhada. Quando x vale 2, o y, que é a função, vale 2. Quando x vale 3, o y, que é a função, vale 6. Quando x vale 5, o y vale 4. Quando x vale 8, o y vale 4. E quando x vale 10, o y vale 8. Repara, ó. Mais uma vez, tá? Vou escrever isso até que vocês consigam assimilar essa ideia. Coloca aí para mim, ó. Elementos diferentes. Eu coloquei isso várias vezes no... Eu coloquei isso aqui no resuminho que eu postei lá no Telegram. Elementos diferentes podem ter a mesma imagem. Não tem problema nenhum nisso. Qual que é o único problema disso? O único problema aqui é que essa função aqui não vai ser uma função injetora. Podem ter a mesma imagem. Tá, mas a novidade, né? Qual que é a novidade aí? O que seria essa função sobrejetora? Aqui tem um detalhe que talvez passou desapercebido aí. Não sei se vocês separaram, mas o que acontece aqui? Aqui, todos os elementos que estão no conjunto B, eles são representantes de alguém no conjunto A. Então, aquele povo que está ali, vou escrever aqui embaixo que eu não sei se está pegando, aquele conjunto que eu peguei lá dentro é o conjunto imagem. Observa, todo mundo que faz parte do contradomínio é imagem de alguém no A. E isso faz com que a gente tenha uma função que a gente chama de função sobrejetora. Uma função vai ser sobrejetora sempre que o conjunto imagem for igual ao contradomínio. Na prática, gente, não sobra ninguém sem ser representante de alguém do conjunto A. Ó. Dá uma olhada. O conjunto imagem, ele coincide
com o contradomínio. Sempre que acontecer isso, teremos o que a gente chama de função sobrejetora. Como é que você faz para guardar esse nome? É uma maneira péssima de guardar, tá, gente? É péssima piada. Mas a ideia é que, ó, sobrejetora é porque não sobra ninguém. Eu sei que é péssimo, mas ajuda muita gente a guardar, tá? Então, função sobrejetora. Não sobra ninguém no conjunto B aqui, ó. Aí você deve estar pensando de novo, tá, Ju, mas qual que é a importância disso? É a mesma ideia que eu falei pro primeiro. Para a gente poder pensar em inverter uma função, a gente precisa também que ela seja uma função sobrejetora. Mas entenda, só isso vai ser suficiente para a gente inverter uma função? Não. Não é só isso que precisa e eu vou tentar te mostrar isso agora. Mas é um passo, já é alguma coisa para que a gente pense na inversa de uma função. Como é que a gente faz para pensar na inversa? A gente vai ver isso depois. Ó, eu coloquei aqui 3 situações diferentes e eu quero tentar te mostrar uma coisa, tá? Lembra do que eu falei? O mais importante é que você entenda o motivo, o porquê que as coisas vão funcionar aqui. A partir do momento que você começa a entender os motivos, você começa a entender como é que funciona, tá? Então, acompanhe aqui comigo. Imagina esse primeiro caso aqui. Repara, ó. Eu vou fazer assim, ó. Vou ligar o 1 no 2, o 3 no 4, o 7 no 6, o 5 no 8 e o 8 no 10. Aquela função, aquilo ali, para começar, né, é uma função. Todo elemento de A tem representante em B, cada elemento de A tem um único representante em B, certo? Beleza. Esse tipo de função aqui é um tipo especial. Por que é um tipo especial? Porque elementos diferentes do domínio têm imagens diferentes. O 2 é a imagem só do 1, o 4 é a imagem só do 3, o 6 é a imagem só do 7 e assim por diante. Então ali temos uma função injetora. Dá uma olhada, ó. Aqui é uma função injetora. Beleza. E a gente fala que é uma função f de A em B. A gente escreve assim, ó. É uma função f de A em B. Certo? Ok. Agora eu quero pensar o seguinte. Imagina que a gente resolvesse inverter o sentido. Inverter o sentido das flechas. Ou seja, ao invés de pensar que aqui é o domínio e aqui é o contradomínio, imagina uma situação em que o B fosse o domínio e que o A fosse o contradomínio. Aí eu te pergunto, será que se eu inverter as setas ali, eu vou continuar tendo uma função? E a resposta é não. Por que não? Por causa desse carinha que está sobrando aqui, ó. Repara, está sobrando um elemento aqui. Se eu inverto, o que acontece? A partir do momento que eu inverto, eu passo a ter um elemento do domínio, que agora seria o meu novo domínio, que não tem imagem. E a gente já conversou sobre isso. A gente pode ter um elemento do domínio sem imagem? Não. Então, se eu inverto o sentido das setas, deixa de ser função. Na prática, o que isso significa? Essa função que está representada aqui é uma função de A em B, mas eu não posso inverter, porque não existe a inversa dessa função. De quem é a culpa de não inverter, de não existir, né, essa inversa? É do zero que está sozinho. Se ele não tivesse sozinho, se tivesse alguém para ligar ali, talvez seria uma função. Então, ali não dá para a gente inverter. Agora, eu quero pensar num outro exemplo. Coloquei aqui os meus conjuntos, tudo normalzinho, igual a gente está acostumado a fazer. Eu vou estabelecer aqui uma relação, ó. Eu vou ligar o 2 no 1, o 5 no 3, o 6 no 3, o 8 no 6 e o 10 no 4. Fiz uma ligação até básica ali para não ficar cruzando demais as setas, tá? Porque não é o objetivo aqui. Agora eu quero que você olhe para essa situação. É função? Sim. Então a gente pode vir aqui e falar que isso aqui é uma função f de A em B. É uma função injetora, ou seja, elementos diferentes do domínio têm sempre imagens diferentes? Não. Por que que não? Por causa do 3 aqui, ó.
O 3 não é imagem exclusiva de ninguém. O 3, ele é a imagem do 5 e do 6. Então, não. Isso aqui não é uma função injetora. Porém, é um outro tipo importante de função. Ó. Repara, não sobrou ninguém nesse conjunto. Ou seja, o conjunto imagem, ele coincide, chamar de M, ele coincide com o contradomínio. Então, aqui não temos uma função injetora, mas temos uma função sobrejetora. Correto, gente? Opa, sobrejetora. Tá, agora eu quero pensar do mesmo jeito que eu pensei ali. Imagina que eu resolvesse inverter o sentido das setas. Pensa aí. Se eu invertesse ali o sentido das setas, continuaria sendo uma função, gente? Imagina, ó. Se eu inverto o sentido das setas, continua sendo função? Não. E acertou quem pensou o seguinte, ó. Por que que invertendo o sentido das setas, isso aqui deixa de ser uma função? Por um motivo. Alguém pode falar assim, Ju, mas todo mundo do novo domínio vai ter imagem. Verdade. O problema é que não basta só isso para termos uma função. Para termos uma função, cada elemento do domínio tem que ter uma única imagem. E se eu inverto aqui, o 3 estaria ligado no 5 e no 6. Ou seja, o mesmo elemento com duas imagens. Então, é outro detalhe. Dá para inverter essa função? Infelizmente, não. Beleza. Agora, vamos ver um terceiro caso. Dá uma olhada. Eu vou fazer uma ligação bem simples aqui, ó. Até para ficar visualmente mais fácil aí. Imagina aquela situação que está ali, gente. Eu quero que você olhe bem. É uma função? Sim, é uma função. É uma função injetora, ou seja, as imagens são exclusivas? Elementos diferentes do domínio têm sempre imagens diferentes? Sim, ó. O 1 é a imagem só do 2, o 3 é a imagem só do 3, o 6 é a imagem só do 5, o 9 é a imagem só do 8 e o 12 é a imagem só do 10. Então, confere, ó. Para começar, isso aqui é uma função f de A em B. É uma função injetora. Por que que é uma função injetora? Por que que é uma função injetora? Porque as imagens são exclusivas. Lembra agora para mim de uma outra ideia. Isso aqui é uma função sobrejetora? Sim. Por que que é uma função sobrejetora? Porque o conjunto imagem coincide com o contradomínio. Então, ela é injetora e sobrejetora. É uma função injetora e sobrejetora. Agora eu quero que você pense o seguinte. Imagina o mesmo processo que a gente imaginou aqui, ó. Imagina eu invertendo o sentido das setas. Isso aqui é uma função f de A em B. Se eu invertesse, será que seria uma função de B em A? Sim. Por que que sim? Tenta imaginar, ó. Pensa aqui comigo. Se eu inverter aqui o sentido das setas, todo elemento do novo domínio vai ter uma imagem. E cada elemento do novo domínio vai ter uma única imagem. Então, sim, aquilo ali vai ser uma função. Na prática, o que que significa? Essa função aqui, ó, ela possui inversa. Ou seja, é possível inverter uma função daquela ali. Então, tenta entender. Qual que é uma condição para a gente poder conseguir inverter uma função? Ela tem que ser injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Aí alguém deve estar pensando assim, Ju, então quer dizer que uma parábola nunca vai dar para inverter? Gente, a parábola inteira não dá para inverter. Se a gente pegar um pedaço da parábola, a gente pode conseguir fazer isso, mas a parábola inteira não tem como. Por quê? Porque a parábola ela vai ter vários elementos ali que têm a mesma imagem. Então, não dá para a gente inverter. Mas dá para inverter parte dela? Sim. Mas aí é um assunto bem mais específico, tá? O que eu quero que você entenda? Para que a gente possa inverter uma função, ela tem que ser injetora e sobrejetora ao mesmo tempo.
E quando uma função é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, ela recebe um nome especial. A gente fala que ela é bijetora. Então, se você se deparar com essa nomenclatura, o que é uma função bijetora? É toda função que é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Ou seja, numa função bijetora, todas as imagens são exclusivas, ou seja, todos os elementos têm imagens diferentes e, além disso, o conjunto imagem ele é igual ao contradomínio. Quando a gente for falar um pouco a respeito de função inversa, a gente vai voltar a falar sobre esse tema, tá? Mas eu gostaria muito que vocês entendessem a realidade, o que acontece em cada caso, para você não sair decorando definições.